Eu confesso que quando o senhor começou a ministrar a palavra, né, a gente fica até meio assim, né? Falou, senhor, é isso aí mesmo que o senhor quer falar? Mas aí o pastor Marinho, no domingo, ele falou sobre bem no início da mensagem, que ele falou, quem que levou Jesus para o deserto, né? E aí, ele falou, foi o Espírito Santo. Foi falando de que a gente passa por desertos, aí confirmou, né? Falou, é isso aí mesmo. E o tema dessa palavra é frutificando em tempos difíceis. Coloca em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente fala amém, a gente lembra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem falou isso foi o apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. E aí é interessante que ele passou por todo tipo de prova. Tem uma passagem que ele diz que ele foi apedrejado, foi chicoteado, passou por naufrágio, uma cobra picou ele, fora as prisões, fome, frio. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E o que esse homem viu? O que ele viu? O que ele conheceu que o fez mover-se desse jeito? Porque ele passou por muitas provações. É como se ele deixasse riqueza, prestígio, honras para viver o evangelho. Eu sei que a gente está acostumado, né, a escutar, né, aqui no Brasil, fala assim, pô, eu era pobre, não tinha nada, conheci Jesus, tive uma Hilux, casei e tal, mas a gente vê nesses países, no Oriente Médio, na Coreia, na China, as pessoas tinham um bom emprego, tinham casas e elas perderam tudo por Cristo e fala, eu faria isso muito mais, porque elas conheceram algo. Eu já te adianto aqui, a gente precisa conhecer Jesus. Você já parou para pensar que aqui a gente não fica perguntando qual é o sentido da vida? Porque antes de eu conhecer Jesus, a pergunta era, qual é o sentido da vida? E aí, num momento lá de um face a face que eu participei, estava servindo, me tocou isso. Falei, pô, na igreja a gente não fica perguntando qual é o sentido da vida. Porque já nos é apresentado o sentido da vida, que é Jesus. Então, se você está passando por alguma situação que você vê não faz sentido, olha para Jesus. Todas as coisas fazem sentido. E falando em frutificar em tempos difíceis, eu lembro quando eu fazia faculdade, numa visita no Jardim Botânico, o biólogo que cuida ali, ele apresentou um ipê para nós. E aquele ipê ele estava muito florido. Sabe o ipê, aquela árvore assim, roxa, assim, tem lá perto da rodoviária, na época de inverno, dá uma florada tão bonita. E aí ele falou assim que o ipê, aquele ano, as árvores ali do Jardim Botânico, elas estavam mais floridas do que de costume. E por que isso aconteceu? Por causa de uma estiagem. Naquele ano teve uma estiagem, e aí a planta, ela vê que ela está passando por dificuldade. O que ela faz? Ela reúne, né, porque ela tem raízes bem grandes, bem esparsas, ela reúne toda a água e todo o nutriente, ela vai absorvendo aquilo lá, e aí quando ela vai percebendo a estação, ela começa a dar as floradas, e as flores, ela é o potencial de frutificação das plantas, não tem como frutificar se não tiver flor. Pega lá, se tiver algum pé na sua casa, pé de limão, pé de manga, você tirar as flores, não tem fruto. E a flor, ela vai virar o fruto. E aí ele falou algo interessante, né? Pimentão, né? Precisa de água. Se não tiver água, não flore, não acontece nada. Mas a gente está falando de árvores com estruturas, árvores que estão no seu lugar certo. Árvores que elas estão adaptadas a essa circunstância.
Talvez você está olhando e fala assim, eu estou plantado no lugar errado, estou no lugar errado, estou passando dificuldade. Mas se você está de pé, está frutificando, você está no lugar certo. E eu falo isso do IP, porque todo lugar que você for no Brasil tem IP. E o nosso país, ele é um país continental, gente. Você tem tudo no Brasil, tudo. Praticamente quase todos os ambientes da Terra a gente encontra no Brasil. E o IP está em todo lugar. E o pastor, ele fala que a gente está num tempo de peneira. É um tempo de você se descobrir como uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera plantada no ribeiro que dá fruto no tempo certo. E como que a gente passa por isso? A gente está passando por uma peneira numérica? Sim, a gente passa. Antes da pandemia, estávamos aqui realizando 2 cultos, né, de domingo, lotados, 2 cultos. Passou a pandemia, deu uma diminuída. Tem sim a peneira numérica, tem os 300, mas eu creio também que tem a peneira em nosso coração. Tem uma peneira. E qual que é o intuito dessa peneira? Paulo, ele fala assim, na carta, né, aos Coríntios, 1 Coríntios 13, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É o tempo da gente deixar para trás as coisas de menino, deixar para trás as meninices. É tempo de amadurecermos, é tempo de crescermos, de desenvolvermos. E como que a gente vai crescer? Você vê as culturas, a gente perdeu isso. Mas as culturas, as antigas, né, os africanos, ali no Oriente Médio, na Ásia, eles têm uma coisa chamada rito de passagem. Quando o homem e a mulher, ele faz aquele rito de passagem. E os ritos de passagem é umas coisas bem assim, como posso falar, um negócio bem cabuloso, né? Tem uma tribo no Brasil que o homem, né, ele se torna apto para tomar a posição de homem, para ter uma esposa, ter uma família, tomar liderança. Ele passa por um rito, né? Ele tem que colocar a mão dele dentro de uma bolsa, assim, um monte de formiga começa a picar ele, a ferroar ele. E a mão do cara fica inchada, assim, e ele passa por esse rito. E nenhuma menina quer ficar com ele, nenhuma mulher, não, mulher, não é menina, né? Porque, vamos falar um negócio sério. Nenhuma mulher vai ficar com ele enquanto se ele não passar por esse rito de passagem. E o Senhor, ele nos prepara nesse rito de passagem. E a gente não gosta muito dessa parte, né? Porque o rito de passagem, ele envolve uma coisa chamada prova. Ninguém gosta de prova. Vocês gostam de prova? Eu também não gosto. Eu sou professor. Tem uns alunos meus aqui, né? Tem um aluno meu ali no canto. Tinha uns ex-alunos também. E eu falo para vocês, eu não gosto de prova porque eu tenho que fazer as provas. A prova dá mais trabalho para o professor do que para o aluno. E por incrível que pareça, o seu professor não quer que você se dê mal na prova. Por quê? Porque ele vai ter que fazer outra prova. E eu fico olhando Deus assim, cara. E ele, assim, por conta da minha profissão, eu aprendi que a prova, ela tem o intuito de nos aprovar. A prova não é para nos envergonhar. A prova não é para nos humilhar. A prova, ela acontece para sermos aprovados. É verdade, quando eu olho assim a prova, assim, eu fico feliz, né? O aluno foi bem, há uma alegria. E quando os alunos começam a ir mal, eu fico assim, algo errado aqui, né? E a gente tem que entender isso. Então coloca no coração assim, ó, a prova acontece para me aprovar. Deus, ele nos dá a prova para nos aprovar. E como é que eu sei que ele nos dá a prova para nos aprovar? Porque a palavra, não está na Bíblia isso, mas tudo leva a crer que o Senhor, ainda mais se você ler o livro de Provérbios, ele diz assim, ó, aprenda e viva. Mas no mundão, a gente, no império das trevas, é invertido. Viva e aprenda. Só que dependendo do jeito que você vive, não dá tempo para reaprender. Coloca aí Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que negócio estranho, hein? Rapaz, você tem que ficar feliz quando passar por provação. Próximo.
Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Seguinte, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então a gente vai passar por prova para ter perseverança. Mas e daí? Onde que Deus está ensinando eu passar por isso? No versículo seguinte, ele fala: no entanto, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Aí depois ele fala: peça com fé, crendo que já receberam. Então ele fala: você vai passar por prova, fica feliz, vai gerar perseverança, fica firme. Mas e aí? Mas pede sabedoria. Pede sabedoria. Deus dá sabedoria para quem pede. Deus dá. Cara, e a gente vai ter que passar por prova. Não tem jeito. Você já ouviu falar assim que não pede fé que você vai ter luta, né? Já escutaram isso daí? Então, mas se você não pedir fé, você não agrada a Deus. Infelizmente, a fé vai envolver lutas para você acreditar. Aqui você vai ter que pedir fé para se quer agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não vai ficar com Deus na eternidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus recompensa quem chega a Ele com fé. E Ele nos dá sabedoria. E essa sabedoria, gente, eu pensava assim, né? A sabedoria é um hack da vida, né? É o hack, né? A molecada tá aí. Então, antigamente tinha um PlayStation, você tinha um Game Shark, né? Você colocava os códigos lá, liberava tudo. Você fazia os códigos, assim, tem uns macetes. Você libera. Mas eu tô vendo assim que essa sabedoria não é o hack da vida. Essa sabedoria, ela nos capacita a ser parecidos com Jesus. Coloca aí Tiago 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, quem o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, uma vez que vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Porque às vezes a gente quer ser sábio para ficar rico, quer ser sábio para ter o hack da vida, né? Mas a palavra fala, né? Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ele coloca em Eclesiastes, ele fala assim que não é do forte a vitória, não é do mais rápido, nem sempre o mais rápido ganha a corrida, nem sempre o mais sábio tem o que comer. Tudo depende de estar no lugar certo na hora certa. E aí, quem põe você no lugar certo na hora certa? Porque eu não sei qual é o lugar certo na hora certa. Quantas vezes você achou, eu vou por esse caminho, vai dar bom e você vai dar ruim? Comigo já aconteceu, eu acho que com vocês também, né? Assim, né? Continua ali. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. A palavra fala que bem-aventurado é os pacificadores, porque serão conhecidos como filhos de Deus. A sabedoria que vem do alto nos torna parecer com Jesus. E aí essa sabedoria não é um hack da vida, só se for da vida eterna né? Dessa vida não, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Deus, Ele usa essa sabedoria para envergonhar os sábios, e Ele usa da sua fraqueza para envergonhar os fortes, e eles fazem daqueles que não são, para falar aqueles que se acham que são alguma coisa, que eles não são nada. As loucuras, né? Amém. E eu falo de prova, né? É pouco amém nessas palavras, só amém da rainha, né? A gente não gosta desses amém. E eu falo de prova, e a prova é diferente de tentação. Porque a prova, geralmente, ela não tem um sentido. É um negócio doido, ela acontece do nada, né? Peraí, eu estou fazendo tudo certinho, parece que está tudo dando errado. É prova. É igual José. José, ele fez tudo certo. Estava lá, ele era fiel, ele era escravo e era fiel para Potifar. Fez tudo certo. O que aconteceu com isso? Foi para a cadeia, estava na cadeia. Ele fez tudo certo. Ficou tempo na cadeia, só saiu de lá, entrou adolescente, saiu de lá homem feito.
Olha os moleques ali do Hope. Entrou com a idade do homem dos meninos do Hope e saiu com a minha idade. Foi isso aí? E aí? Mas ele venceu nessa prova. Agora a prova Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. A tentação são as nossas falhas de caráter. Então a gente tem falha de caráter. A gente vai com o caráter tudo zoado, velho. A gente tem uns negócios assim, meu. E o fogo que essa falha de caráter até nos prejudica, mas a gente continua. Pô, é fogo. Mas tem um porém, eu acho que até mesmo na tentação, não tenho certeza, até mesmo na tentação, usando ali o diabo, né, que o diabo nos tenta, Deus ele nos aperfeiçoa. Esse termo tentação, uma vez eu ouvi um pregador, ele falou que tentação, os romanos, na hora que eles iam fazer a espada ela vai batendo assim, né, para formar o aço, e o aço ele fica cheio de falhas. E aí para poder, você tem que fechar essas falhas. O que você vai fazer? Vai tentar. E querendo ou não, o diabo ele meio que ajuda a gente a mostrar onde estão as nossas falhas. É claro que o intuito dele é fazer a gente cair. Mas quando a gente entende a palavra, porque a palavra diz em Tiago, né, que ele fala assim, é interessante, que é sempre perto um do outro, que a oração do justo é poderosa e eficaz, ela é poderosa em seus efeitos. E aí ele fala, irmãos, se há alguém aqui que está falho, cai em tentação, confesse seus pecados uns aos outros para que haveis cura. É assim que a gente é curado das tentações, é confessando a tentação. Confessa. Fala assim, eu tenho dificuldade para perdoar. É um exemplo, essa aqui, eu falo essa porque para mim essa aqui é a matadora, cara. É o que pega muita gente, eu tenho dificuldade para perdoar. Nossa, como é difícil. Aí você chega e fala, eu não consigo perdoar. Aí fala com o pastor, vai liberando perdão, libera perdão. Aí dá um ódio, dá vontade de prejudicar, sabe? Eu não sei, às vezes você está andando de carro, você vê a pessoa andando, aí vem aquela vozinha, mata, passa por cima. Não sei. Se já aconteceu, cara, pô, tem que trabalhar isso daí, cara. A gente fica com raiva, mágoa dos outros. Pô, é assim. E ele falou, não, eu estou magoado, Deus cura, lava, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Só que aí a gente ora para Deus, né? Você pode pensar assim, mas eu oro para Deus. O problema é que nessas questões de confissão de pecado, você ora para Deus, às vezes você acaba orando só para você mesmo. Aí quando você confessa com o irmão, é aquele confronto. Mas Deus, ele nos cura. E ele deu a resposta. Tá ali, ó, tá vendo? Tudo para passar na prova, ó, filho. Você vai passar por isso. Tá aqui, estuda. Tá ali. E por incrível que pareça, meus alunos, tudo que eu coloquei na prova, que eu fiz a prova, estava lá. Não inventei nada. Eu também, né? Porque a gente é fiscalizado, não dá para inventar as coisas. E que tipo de prova que a gente passa? Aí me ocorre que nós temos duas provas, a prova do fogo e a prova da água, tá? Não é nada assim, vocês vão entender depois, tá? Não tem nada místico não, tá? Dos elementos, é fogo e água. Coloca aí 1 Pedro 4, a partir do verso 12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Essas pessoas da igreja primitiva era doido, né? Porque quanto mais eles apanhavam, mais eles sofriam por Cristo, mais a convicção de que eles estavam certos aumentava. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofram como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofrem como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? Então você está pensando em desistir? Não desista. Vai ficar pior. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, cara. É a prova do fogo.
a gente não pode, que eu posso falar para você, não sei que tipo de prova você está passando, mas não larga o arado, não volta, porque geralmente quem volta, quem sai, quem dá para trás, dificilmente retorna. E aí falando da prova do fogo, eu lembro do cerrado, né? A gente vive numa área de transição de cerrado e Mata Atlântica, e o que tem a ver com isso? Tem algumas características dessas árvores. Eu estou falando de cerrado porque é algo comum da nossa região, tá? Primeiro elas têm uma casca grossa que fazem elas resistir ao fogo. Então, elas são preparadas para resistir ao fogo. Você já viu o filme do Rei Leão, o antigo lá, e que no final começa a trovejar, cair raio e pega fogo em todo lugar? É comum, quando é o fogo vindo da natureza, não o fogo de humanos. Mas é comum o fogo. O fogo, para a gente ver algo como ruim, mas para aquele ambiente é algo bom. As árvores estão prontas para isso. Tem semente que só germina quando tem fogo. E outra, dentro do solo do nosso cerrado tem muito alumínio. O fogo ajuda a evaporar esse alumínio. O que o alumínio faz? O alumínio faz as coisas crescer tudo torto, assim, sabe? Então, a gente passa por fogo, tem coisa que nos faz crescer torto na nossa vida. Eu falo assim, quando eu coloquei o Senhor, eu falo, Senhor, cuida da minha saúde. Aí eu descobri que eu tinha um glaucoma, eu tinha que tratar, tinha que ir no médico várias vezes, tinha que me cuidar. Aí descobri, né? Foi Deus que colocou uma hérnia de disco. Eu tive comecei a travar e fui no médico. E o médico falou, você tem que alongar. E eu disse assim a ele, eu não gosto de alongar. Então, você tem que escolher qual dor você quer sentir, a dor do alongamento ou a dor do travamento. Falei, então, né? E era engraçado que aí na academia tinha uma senhorinha que falava, filho, você está com dor nas costas, tem que ir no médico, você não é normal não, né? Então, se tivesse escutado ela, não estava assim. É fogo, né? Outra coisa, o fogo, ele queima as ervas daninhas, porque tem espécies invasoras. Tem espécies invasoras que entram no nosso coração, umas ideias que não é muito legal, sabe? Umas ideias muito doidas, né? Assim, está tendo um aumento muito... As pessoas estão apostando demais, né? O jogo do tigrinho. Inclusive, eu dou aula para o 6º ano, eu coloco lá, tem uma tecnologia. Qual aplicativo que você usa, né? Sua presença digital. Aí eu coloco jogo do tigrinho. Eu falei, amor, que você tem 11 anos. Já está investindo. Olha, eu estava falando investindo. Isso não é investimento, cara. Mas são ervas daninhas que Satanás coloca no nosso coração. E Deus quer tentar tirar. E às vezes a gente não deixa. Depois nós temos a prova da água. Mateus 7, 24, 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Enfim, vamos lá. A rocha. O que é uma rocha? A principal diferença entre rocha e areia. Rocha é um pedaço de mineral, só que ele é íntegro. Ele é algo sólido. Entende? Sabe o corcovado lá, o pão de açúcar? É uma rocha aquilo lá. É um negócio só. E o que é areia? É pedacinho de rocha. Jesus, ele fala, viva na verdade. Você tem que abraçar a Bíblia por inteiro. Mas aí o que a gente faz? A gente quer pegar a areinha, né? Que é o pedacinho da rocha. Eu vivo isso daqui não. Eu vivo isso aqui não. E o que acontece? Vem a água e derruba. Tem coisa que está na rocha, fica. O que está na areia, cai. É assim. São as provas. Provas de fogo, a prova de água. E por que eu falei prova de fogo e prova de água? Porque a tempestade ela vem para quem é bom e para quem é mal. Coisa, como a gente fala, né? Coisa ruim, coisa boa acontece quem é bom, quem é mal. Mas para o Senhor são apenas coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. A gente não entende, mas você pode observar as pessoas que são usadas pelo Senhor poderosamente. Elas passaram por dificuldade, elas foram provadas. Teve um momento chave da vida delas que era, ou você vai ou você racha. Não tem não vi cara. Eu até pensei, o Luciano Subirá era nunca. Um dia ele falou,
Ele estava numa roda lá e teve ele ia nesses reteté, veio um profeta, foi orando, abençoando. Quando chegou nele, o profeta falou: esse aqui é teimoso, não obedece. Passou uma semana lá, teve um acidente de carro, ele queria ser esse pastor itinerante, e Deus falou: não, estou falando para você ficar na igreja, aprender com a igreja. Pô, é um momento chave. Cara, às vezes, eu não sei que nível você está. Às vezes você olha para o lado e fala: pô, tá cobrando demais, não? Parece que Deus não deixa eu dar um vacilo, não. Tudo é cobrado. Mas é verdade, cara. Tem coisa que é igual gente adulta e gente pequena, né? Por exemplo, criancinha pequenininha. Dá para um bebezinho, 3, 4 aninhos, fazer xixi ali no muro, ali no jardim. Beleza, a gente releva. Agora imagina eu fazer isso. Pô, fogo, cara. Não é assim? Não é desse jeito. A gente alcança um nível de maturidade, a cobrança é maior. Olha o povo no deserto. O povo se prostituiu, o povo roubou. Teve um cara que roubou, Acã roubou, a família dele acobertou. E Moisés, o que fez? Deus falou assim: vai, ordena a rocha. Ele foi lá e bateu. É pouca coisa. E ele não entrou porque ele conhecia, o conhecimento dele era muito grande. Era um nível muito alto de autoridade. Gente, autoridade no reino de Deus é tudo. Isso daqui, quando a gente passa na prova, a gente ganha autoridade com o Senhor. Pô, é autoridade, é demais. É você falar e as coisas acontecer. A gente passa por prova. Sabe aquelas pessoas que você vê, nossa, parece que a pessoa ora, ela fala. É diferente, porque ela passou por provas, ela passou por unção, como se ela tivesse aumentado as patentes. E não é como, é. E por que falo prova de fogo e água? Porque a gente fala de prova e fala: Senhor, eu vou passar por isso. Mas tenha um bom ânimo, como a Elisa trouxe, Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O Senhor, Ele nos ama, Ele está conosco. A gente passa por dificuldade, Deus está ali. E você pode olhar para a tua vida, antes de você conhecer Jesus, Jesus já estava com você. Eu fiz um curso de libertação, cura e libertação da alma, e eu cheguei, até mandei mensagem para o pastor, falei: olha, realmente o que o senhor fala, hein, cara, era para estar pior, cara, é misericórdia de Deus. E eu vejo assim, é assim com todo mundo. Pô, quantas vezes Deus foi misericordioso com você? Quantas vezes Ele foi bondoso e a gente não vê? A gente não vê. Cara, sabe aquela pessoa que você ajuda, e você fala assim: pô, a pessoa nem percebeu que eu ajudei? É Deus com a gente, Ele faz, a gente nem percebe o que Ele está fazendo, quem nem percebe que Ele está ajudando. Pô, é fogo, mano. Mas Deus, Ele está conosco. Coloca aí Isaías 43, o louvor pode ir. Quando você passar pelas águas, Isaías 43, desculpa, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. O povo de Israel naquela época não invocou o Senhor, mas hoje a gente tem a oportunidade de invocar, de clamar a Ele. Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta. Gente, até mesmo na escola você pode ver, né? Sei que tem esse professor ruim assim, né? Mas a gente faz as coisas para facilitar. Às vezes o aluno pergunta, a gente vai, ajuda. Você vai fazer concurso público, né? Não tem aquela leitura assim
vestibular, o Enem, não lê ali as instruções, não dá tempo de você ler as instruções. Parece besteira, né? Mas um dia eu fui aplicar no concurso, trabalhei num concurso, e as pessoas erram coisa básica. Tipo, tá lá, preenche o gabarito, a pessoa faz X. Pô, às vezes acertou a resposta, mas faz um X. Aí você fala, pô, preenche isso aqui direito, tá errado. Deus nos ajuda nas nossas provas. Você não está passando por sua prova sozinho. Então é tempo de você clamar. Enquanto o louvor ministra a canção, creia que os céus estão abertos. Não é céu de ferro igual você pensa, eu oro, só as coisas pioram. Eu não sei se as coisas vão melhorar quando você sair daqui, mas com certeza você vai sair daqui mais forte. Amém? Aleluia.